Bom, pessoal, espero que estejam todos bem, com saúde, né? Vamos retomar o curso. Em termos do que eu tinha pensado para o curso presencial, pessoal, pelo menos mais aí uns 15, 20 dias, né? Que a gente vai ter que ficar aí escondido do vírus, provavelmente. Eu dei uma mudada, certo? Eu preparei esse material para vocês, aliás, eu preparei, despreparei, preparei de novo. Na verdade, tentando fazer com que vocês entendam, né, o conteúdo e, na verdade, fazendo avaliações também, porque nós vamos precisar de uma nota bimestral daqui a pouco, tá? Então, na verdade, esse documento que está aí, que estou baseando, né, essas videoaulas, na verdade vão ser 3 ou 4 em cima desse documento, tá certo? Então não precisa ficar preocupado, né? Eu sei que ele é grande, né? Mas eu vou fazendo por partes, vou postando e vou pedindo aí as avaliações para vocês como for necessário. Tranquilo? Legal? Então vamos lá. Então, na verdade, quais são os passos, certo, na confecção, né, de um projeto de sistema de controle? Então, eu basicamente já passei isso para vocês, mas eu fiz aqui de uma maneira didática. Então, lembre comigo, ó, primeiro eu preciso determinar o sistema físico e suas especificações. Então, eu quero saber simplesmente o sistema físico com que eu vou trabalhar e quais são os pré-requisitos que eu necessito para que ele funcione de acordo com o que eu quero, ou de acordo com o que o meu sistema como um todo, né, necessite. A partir do modelo físico, certo? Dessa premissa inicial, a gente precisa montar o modelo físico, certo? Em cima desse sistema real. Geralmente, pessoal, né, esse modelo físico, ele não é exatamente igual ao real, né? Nós acabamos fazendo algumas simplificações para, na verdade, para a parte matemática ficar um pouco mais simples. Mas lembrando sempre que também não pode ser uma coisa extremamente diferente, né? Ah, não, tá? Eu tenho um circuito RC, mas a resposta é de um, sei lá, né? De um circuito R. Aí também não funciona. Então, aqui tem que ter bom senso, certo? Ele tem sim que representar o meu modelo físico real, mas, obviamente, né, com algumas restrições aí, tá? Construir um modelo físico, o terceiro passo é construir um modelo matemático. E lembre que eu falei para vocês, né? Toda vez que você monta o modelo matemático a partir de um modelo físico, você obtém as equações dinâmicas desse sistema, e essas equações, obviamente, são equações diferenciais. Legal? Muito bom, tá? Então, o que seria o nosso quarto passo? Seria, com base nessas funções, nessas equações diferenciais, montar as funções, né? Determinar ou montar as funções de transferências. Legal? Que a gente vai ver logo adiante. Obtida a função de transferência, eu posso analisar o projeto, testar, certo? Verificar seus requisitos. Que requisitos? Resposta transitória, regime, erro de regime, estacionário e assim por diante, né? Montar um controlador, verificar o controlador. Ou seja, aqui em quinto passo, posso fazer muita coisa se eu tiver as funções de transferência. Então, só que para chegar lá, pessoal, tem 4 passos, né, bem complicados aí. Tá? Na verdade, o segundo e terceiro passo aí, né, vão ser decisivos e é basicamente o que eu vou me ater nessas aulas iniciais. Então, só um breve resumo dessa aula, né, tá? Então, eu vou falar sobre transformar de Laplace e equações diferenciais. Eu já comecei a falar isso em sala de aula, tá certo? A transformação direta e a inversa. A técnica, né, de frações parciais usando o MATLAB, tá? Vocês vão ver que isso é essencial para que a gente consiga resolver as minhas equações diferenciais. E por último, solução de equações diferenciais utilizando o Laplace. Aqui tem exemplos e assim por diante. Então, transformada de Laplace, tá? O que ela faz, na verdade? Ela facilita a resolução de equações diferenciais lineares. O que eu quero dizer isso? Então, tem lá o meu sistema físico, certo? Sistema físico, então, eu modelei fisicamente, modelei matematicamente, e, na verdade, foram geradas equações diferenciais ordinárias. Tá? Para saber o comportamento, eu preciso resolver essas equações diferenciais. Tá, ótimo. Eu posso fazer aqui, né? Equações diferenciais ordinárias, resolvo. Limpo, certo?
Dá para fazer isso? Dá. Tudo aquilo que a gente chama de domínio no tempo, certo? Já que quando a gente sempre pensa em física, equações dinâmicas, quer dizer evolução temporal, estou no domínio do tempo, certo, senhores? Tranquilo? Só que nem sempre, aliás, muito pelo contrário, essa passagem direta aqui, ó, certo? Resolver essas equações diferenciais ordinárias nem sempre é simples, aliás, muito pelo contrário. Então, o que a gente faz é usar Laplace para pegar essas equações diferenciais no domínio do tempo e jogar, né, e transformar numa equação algébrica lá no domínio dos números complexos. Equação algébrica, pessoal, é muito fácil de resolver. Então a gente resolve a equação algébrica lá no domínio dos complexos, certo? E aí faz o quê? Você fala, pô, mas eu quero a solução das equações lá no domínio do tempo. Fácil. Eu aplico a transformada inversa e aí sim tenho a solução das equações diferenciais no domínio do tempo. Parece esse trajetório mais difícil, mas não é. Aliás, muito pelo contrário. Tá certo? E é o que a gente basicamente vai fazer nessa aula. Meninos, a transformada de Laplace, por definição, então L f de t, tá? Transforma ou joga essa f de t aqui em S. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com uma função no tempo, eu vou representar por letra minúscula, toda vez que ela já estiver em S, por letra maiúscula. Então, L de f de t, f de t, é f de S. Certo? Então, o que ela faz é pegar algo em t e jogar em S. Certo? Um exemplo fácil aqui que a gente vai usar bastante, certo? É a transformada de Laplace por uma equação, ó, por uma f de t que é uma exponencial. Tá? Então, ó, f de S, integral de 0 a mais infinito, e de menos st, f de t é exatamente a minha e menos a t dt. Eu conservo a base, somos expoentes, essa integral aqui vai dar, né, e a menos s mais a vezes t sobre s mais a. Tem que substituir os limites de 0 a t. Substituindo os limites, vocês vão encontrar aqui 1 sobre s mais a. A gente vai usar bastante essa, tanto, certo, essa... a transformada de Laplace da exponencial, como a L-1, a transformada inversa de 1 sobre S mais A, dando a exponencial. Meninos, de novo, quem não teve, não precisa se preocupar. A gente só vai usar a transformada de Laplace. Ninguém está fazendo um curso de matemática disso aqui. Tá? Aqui, ó, eu coloquei pedaço de tabelas, mas existem inúmeras tabelas, inúmeros livros, em sites, então fiquem tranquilos, é só usar a tabela. Então, o que mostra essa tabela? Que a transformada, por exemplo, eu peguei 1, 2, 3, 4 exemplos que a gente vai usar bastante. Essa é um delta de Dirac, certo? Então ela é definida, essa delta, né? Ela é 0, tá? Para tempo menor que 0. Em t igual mais ela atinge um valor bem alto e volta a zerar. Seguinte. Se vocês fizerem a transformada de Laplace, vai dar uma f de S igual a 1. Legal? Então, ó, se eu aplicar agora a inversa de f de S, vai dar uma f de t. Então, ó, a L menos 1 de 1 dá delta t. A mesma coisa aqui para uma função, ó, que a gente chama de função degrau, certo? Ou seja, ela é 0 para tempos menores ou igual a 0. Aí ela sobe para 1 e se mantém 1 sempre. Como se eu estivesse ligando uma chave, certo? A partir do momento em que, ó, antes de eu ligar, ela está desligada, o momento que eu ligo, ela atinge um valor. Tá? Ela é chamada degrau unitário porque aqui é 1. Nós vamos trabalhar com outros tipos de degrau, né? Por exemplo, quando eu aplico a tensão no circuito, certo? De corrente contínua, o que for, geralmente eu aplico 3, 4, sei lá, né? No caso do meu motor de corrente contínua, 6 volts, 9 volts, 12 volts. Ela continua sendo um degrau, só que não é mais unitário, certo? Aqui não é 1, aqui é 10, aqui é 5, o que for. Então, a transformada de Laplace dessa função degrau unitário é 1 sobre S. Se ela fosse aqui 10 volts, seria 10 sobre S, se for 5, 5 sobre S, assim por diante. Certo? Outra função é a função rampa. Tá? Então, isso aqui, na verdade, ó,
tá? Para tempos menor que igual a zero, ela é zero, e aí, certo? Você tem valores proporcionais, são uma reta, tá? De novo, a transformada de Laplace f de s é 1 sobre s2, se eu fizer a inversa de 1 sobre s2 dá t. E aqui, a que eu comentei já, que é a exponencial, certo? Então, portanto, f de t de e menos at para t maior que zero, vai dar 1 sobre s mais a inversa de 1 sobre mais a da exponencial de menos at. Certo? Pessoal, na verdade, esse primeiro vídeo eu paro aqui, senão os vídeos vão ficar muito longos, né? Eu vou subir isso para o YouTube. No próximo vídeo, então, eu dou sequência, e a sequência mostrando para vocês na verdade, algumas propriedades da transformada de Laplace. Abraço.